A história se passa em um futuro em que Phantoms, criaturas monstruosas, começaram a aparecer graças a um incidente décadas atrás, que fez com que o cérebro humano misturasse a ficção e a realidade. Um garoto chamado Haruhiko acorda atrasado na manhã e corre com pressa para a Academia Rocha, uma escola na qual é primeiranista. Ele está sempre acompanhado por Uru, uma pequena Phantom que costuma segui-lo. Enquanto ele corria para a escola, sua colega mais velha, Mai Kawakami, está tendo alguns problemas com um Phantom que atacou o espaço da academia. Correndo, Mai salta sobre o Phantom enorme e dá um soco certeiro no rosto dele, mas ele contra-ataca fazendo com que ela recuasse, e sendo obrigada a desviar da maioria dos golpes, ela consegue aplicar um soco poderoso em um dos braços da criatura, mas ele é muito forte e o golpe não surte muito efeito. Quando finalmente Haruhiko chega, ele rapidamente começa a desenhar o Phantom enquanto Mai continua a atacá-lo. Apesar de um time melhor oferecer ajuda, Mai diz que iria começar a lutar a sério, colocando então seus pés para frente e dando um impulso enorme, ela voa em direção à criatura, dando um chute nela. No entanto, o Phantom agarra sua perna e arremessa Mai na direção de Haruhiko, que tem um péssimo reflexo. Mai tem uma ideia de como parar o Phantom e ela corre em direção ao relógio. Mai então espera a criatura atacar e desvia no último momento, fazendo com que o Phantom prendesse a cabeça no relógio, o que dá tempo suficiente para Haruhiko terminar o desenho e recitar um encantamento que faz com que o monstro entrasse em seu caderno e colorisse seu esboço. Mai analisa o desenho do Phantom e ao julgar que ele é de fogo, ela usa sua habilidade Espírito dos 5 Elementos para invocar o poder da água, assim finalizando a criatura e o caderno de Haruhiko junto. Na sala de aula, a professora informa que eles não vão receber pelo abatimento do Phantom, pois haviam destruído uma parte das instalações escolares, o que deixa Mai revoltada. Enquanto volta para casa acompanhado de Iruru, Haruhiko pensa que existe a chance de alguns alunos possuírem habilidades como as deles para serem recrutados. E ao olhar para o lado, ele se depara com um cemitério que não se lembrava de ter visto antes. Iruru aponta para um grupo de Phantoms que estão rodeando a menina. Haruhiko pensa em ajudar, mas abrindo a boca, a garota ativa uma habilidade fazendo com que os Phantoms fossem engolidos por ela. Haruhiko afirma que ela é uma devoradora de Phantoms e Iruru se segura nele para não ser levada junto com as demais criaturas. Até mesmo o cemitério desaparece, sendo tudo engolido pela jovem. Haruhiko, impressionado, corre até ela. Ele faz um elogio peculiar. A garota se apresenta como Izumi Reina e é imediatamente bombardeada por Haruhiko, perguntando se ela gostaria de entrar no clube de caça-Phantoms. Reina se assusta e decide sair dali. No entanto, acaba tropeçando na escada e para ajudá-la, Haruhiko se joga embaixo dela para amortecer sua queda, o que faz com que ela caia sentada em sua cara, o abençoando com a visão do céu que é branco com listras azuis. Reina dá um golpe de judô em Haruhiko e foge assustada. No dia seguinte, Haruhiko está novamente implorando para Reina entrar no clube, enquanto elogiava seu poder de devorar Phantoms, mas Reina se desculpa por ter jogado ele no chão e diz não poder aceitar a proposta. No entanto, Haruhiko tenta agradá-la oferecendo um almoço na cantina, no qual Reina devora pratos e mais pratos de comida, deixando Ururu e Haruhiko impressionados. Haruhiko então aproveita para explicar que Phantoms são como fantasmas e yokais, seres que nunca haviam sido notados por muitas pessoas ou eram apenas fictícias, até o momento em que uma empresa chamada Alayashiki foi atacada por uma explosão, liberando um vírus que infectou os cérebros da população, fazendo com que começassem a ver as criaturas. Além disso, alguns bebês adquiriram poderes próprios para enfrentar Phantoms. Ruru é um Phantom também, mas não ataca ninguém, sendo ela pacífica. Haruhiko pergunta se ela se interessa em entrar para o clube, já que pode servir como um trabalho de meio período. Reina aceita conhecer o clube, tendo contato com Mai e ficando encantada ao vê-la. Eles então recebem uma nova missão e um novo Phantom para enfrentar, que se tratam de postes que retornaram nessa forma pulante, interferindo nas ondas de rádio ao redor. Mai se prepara para usar o Espírito dos 5 Elementos no poder de metal que vence a madeira, avançando para os monstros que habilmente aplicam um golpe de poder, mas eles desviam e atacam com cabos de corrente elétrica. Mai desvia, mas percebe que atacar os Phantoms daquela forma não é funcional. Haruhiko explica que eles são yokais que estão tristes dançando limbo já que não podem descansar. E para selar os Phantoms, Reina, Mai e Haruhiko precisam dançar limbo para que os yokais se sintam satisfeitos, mas teriam que tomar cuidado para não encostar no cabo elétrico. Eles se saem bem na primeira altura, mas na segunda, Reina e Haruhiko são eliminados. Mai consegue passar, mas os yokais ainda queriam dançar mais. E numa altura muito baixa, a sua região do tórax é muito protuberante, então ela começa a balançá-la de cima para baixo, conseguindo atravessar por um 3. Assim os yokais se sentem satisfeitos e Reina se oferece para selá-los, e abrindo sua boca rapidamente os devora. Reina aceita fazer parte do clube e ao voltarem para a escola e oficializar tudo, o grupo topa com uma menina misteriosa de fones que acaba seguindo reto. Já na escola, Reina encontra Haruhiko e Iruru e elogia o quão unidos os dois são. Haruhiko diz que ela o segue por algum motivo, parecendo se interessar por ele, mas Iruru diz que é engraçado cutucar ele e Mai. Nesse momento, a menina de fones que haviam visto antes passa por eles e Haruhiko a cumprimenta. No entanto, a garota apenas os ignora e vai embora. Na noite anterior, a professora os explicou que a garota se chama Minase Koito, uma caçadora de Phantoms prodígio, que sempre trabalha sozinha sendo candidata à agência de controles das criaturas, e ela se recusa a entrar no clube. Quando se reúnem, Arizo fala que um Phantom apareceu em uma fábrica abandonada da empresa responsável pelo incidente do vírus, e fala que Minase já está indo para o local sozinha, e que mesmo assim quer que eles a ajudem para que ela se acostume mais rapidamente à vida escolar. Já na fábrica, o confronto de Minase com os Phantoms está prestes a começar, e pequenos robôs de segurança acusam a entrada de um intruso. Minase pronuncia um encantamento que ativa
ativa sua habilidade de usar sua voz como arma. Um encanto mágico dispara da garota, no entanto sua voz é neutralizada pelas criaturas que entram em modo de ataque. Minase desvia das investidas voadoras e quando está encurralada, Mai aparece dando um chute certeiro em um dos robôs. Haruhiko afasta Minase da zona de ataque, dizendo que eles vieram ajudar. Os Phantoms parecem estar se multiplicando e eles precisariam finalizar o corpo principal antes que a quantidade aumentasse. Novamente Minase fala seu encantamento, mas seu ataque não parece surtir efeito algum, sendo sempre silenciado já que a criatura usa cancelamento de ruído como contra-ataque. Mai atinge um robô jogando na direção do maior para destruir o alto-falante, dando assim tempo para que Minase prendesse alguns Phantoms com sua voz. Reina abre sua boca e os devora. Mai invoca sua habilidade dos 5 elementos no poder de fogo para vencer o metal. Haruhiko termina seu desenho e pronunciando sua fala de ativação, ele finalmente sela a poderosa criatura no seu caderno e diz que aqueles Phantoms eram diferentes dos yokais do limbo. Mai se apresenta para Minase, que elogia ela e Reina pelos ataques, sugerindo que eles dividam a recompensa e logo depois saindo do local. Iroro se interessa por um dispositivo no chão e o pega. Mai e Reina acabam indo para a casa de Haruhiko para se limpar da última missão. Eles percebem um dispositivo que Iroro pegou na fábrica abandonada e mexendo nele, Haruhiko supostamente acaba desligando sem querer. Na sala do clube, Haruhiko mostra o desenho que fez de um demônio chamado Marcosias, o qual vai tentar invocar. Haruhiko planeja criar uma nova Parole e Reina o questiona sobre o que é aquilo, e ele explica que Paroles ajudam a facilitar o uso de habilidades funcionando como encantamentos. Tanto ele como Mai e Minase usam essas frases, mas Reina não, o que é algo raro. Mai avista algumas meninas pequenas e comenta com seus amigos que se lembrou da sua infância. Eles pegam um trem e um pouco distante estava a pequena Kurumi, que os observa com seu ursinho. No caminho, eles conversam sobre o Phantom da missão que se encontra em uma ponte impedindo a passagem, desafiando as pessoas para um duelo caso queiram atravessar. O chão se acende de repente e o Phantom da ponte aparece. Mai fica confusa e outra garota Phantom aparece dizendo que estava tentando atraí-la. Ainda sem entender, Mai se prepara para atacar e as duas criaturas também avançam. Mai desvia subindo ao alto da ponte, onde é atacada por golpes sincronizados das duas Phantoms, mas acaba sendo acertada por um chute. Haruhiko se adianta para invocar Marcosias e o cachorro aparece para distrair as Phantoms. Reina e Haruhiko vão até Mai, levando-a embora devido a seus ferimentos, e as Phantoms afirmam que vão esperar sua volta. No dia seguinte, eles se perguntam por que as Phantoms tinham interesse em Mai e pensam que era por causa de sua força. Eles observam que os demais times estão muito ocupados e eles também precisam agir com um plano de ataque. Ruru comenta que como são duas pessoas contra uma, vai ser difícil, e Mai precisaria de um caçador que lhe apoiasse, mas ele teria que ser muito poderoso. Mai então decide ensinar artes marciais para Reina e Haruhiko, gerando alguns maus entendidos, visto que Haruhiko não é bom nos reflexos. Depois de algum tempo, Mai se sente derrotada já que os dois não possuem muita aptidão. Haruhiko dá a ideia de copiar as memórias das habilidades de Mai e colocar nele, e Haruhiko fala sobre uma teoria que as memórias estariam em uma nuvem coletiva e bastaria copiar para implantar nele. Elas ficam desacreditadas, mas a professora Himeno ouve tudo e diz que vale a pena tentar. Já que Haruhiko pode invocar Phantoms, ele também, em teoria, consegue acessar o servidor metafísico da humanidade e copiar as memórias de Mai. Para compartilhar as memórias de infância de Mai, ela e Haruhiko vão ao parque de diversões enquanto Himeno e Reina observam de longe. Iruru comenta que aquilo é um encontro. Os dois veem um filme de luta que emocionou a garota da infância, praticam alguns esportes e passam por lugares turísticos que Mai visitava quando mais nova. No caminho para a ponte, já com os dois reunidos, Mai diz se lembrar daquele lugar com belas flores. Ela recordou que veio ali em uma viagem escolar. Apesar de tímida, Mai fez amizade com duas meninas desconhecidas e se divertiu muito com elas, sem saber seus nomes. Nesse momento, as Phantoms aparecem e Mai, em posição de ataque, arrasta Haruhiko para lutar. Enquanto uma Phantom ataca Mai e ela desvia facilmente dos golpes, Haruhiko está praticamente fugindo da outra criatura. Mai acaba se distraindo e leva um golpe destruidor, e Haruhiko tenta segurá-la, mas acaba tropeçando, fazendo com que suas cabeças se chocassem. O golpe faz com que os dois entrassem em um mundo metafísico de memórias de Mai, e Haruhiko pede para que ela se lembre de seus treinos. No meio do processo, ele observa a memória das garotas que Mai brincou na infância, e para sua surpresa, elas são as Phantoms. Quando acordam, ele diz para Mai, e as Phantoms ficam ofendidas por ela não se lembrar, e a colocam em uma memória de quando elas estavam juntas na infância. Diferente do que Mai dizia, ela estava brincando de maneira inocente, porém energética com elas, o que fez elas crescerem com interesse em se vingar. Mai acabou mudando suas memórias automaticamente, e na verdade, ela era uma criança cheia de energia. As Phantoms novamente a chamam para a revanche e Mai se adianta para enfrentá-las. Haruhiko corre para ajudar e de forma surpreendente desvia do soco duplo das criaturas, indo parar no alto da ponte. Ele se anima e corre desferindo vários golpes que são facilmente desviados, e após pouco tempo devido à sua baixa resistência, Haruhiko desmaia. Mai vira o alvo dos ataques das Phantoms e continua esquivando. Já Himeno sugere que Haruhiko use a habilidade dos 5 elementos de Mai, e ao pronunciar a parole de ativação do poder de terra, o encanto
Phantom funciona, e ele acerta um soco poderoso nas duas garotas. Mai aproveita para ativar a mesma habilidade e falar para Haruhiko usar o golpe que viram no filme de ação mais cedo, fazendo uma grande fusão de ataque. Eles avançam contra as Phantoms e depois de uma grande explosão, elas se veem jogadas no chão por estarem derrotadas. Mai comenta que ela venceu por muito pouco e estende a mão para as garotas. Elas dizem que em breve vão desafiá-la de novo e se desmancham enquanto se despedem, sobrando apenas 2 pétalas de rosa. No dia seguinte, Haruhiko comenta que as memórias de Mai ainda não sumiram. Ruru aproveita para fazer perguntas sobre as medidas de Mai, que acaba ficando irritada e diz para que ele não a fale. E Reina observa como os três parecem ser uma família, enquanto se perguntava se vai ser mais próxima deles. Em um certo dia, um ônibus vermelho misterioso aparece após um clarão bem na frente de Reina. Ela sobe nele e Minase ao longe observa o veículo se afastar. Reina parece entrar em um transe e quando acorda está na porta de sua casa, sem se lembrar como chegou ali, o que a deixa confusa. Ao contar o ocorrido aos seus amigos, Ruru diz que ela pode ter sido enfeitiçada por algum Phantom. Reina diz que se sentiu muito bem quando voltou do transe, como nos momentos felizes que passava com sua irmã. Minase então aparece na porta do clube, dizendo que o ônibus da noite passada era um Phantom e que Reina está possuída. Preocupados com ela, o time E junto de Minase espera pela aparição no mesmo lugar e sem muita espera, o ônibus chega. Reina entra de forma automática no ônibus e para tentar impedi-la, Haruhiko se joga no veículo que fecha as portas e desaparece. No ônibus, ela não respondia a Haruhiko, e quando finalmente o veículo para, eles estavam na frente de uma casa, e assim que entram, Reina já jantava com o que parecem ser 2 Phantoms coelhos, que fazem perguntas sobre seu clube e como ela está se divertindo, além de que está com 2 orelhas de coelho agora. Haruhiko abre a porta dos fundos com energia e diz para Reina aguentar firme, já que aquelas criaturas são Phantoms. Reina o chama de irmão e os pais coelhos vêm o abraçar. Haruhiko acaba comendo a comida daquele lugar e um par de orelhas surge em sua cabeça, fazendo com que entrasse no transe, e eles só voltam a si quando estão no ônibus. Haruhiko tenta acordar Reina, mas depois de um clarão, os dois aparecem na frente da casa dela, que logo acaba acordando. Reina entra correndo, já que o pai dela não parece muito feliz com a presença de Haruhiko, que estava junto de sua filha. No dia seguinte, na sala do clube, Minase afirma que esse Phantom é do tipo que possui, e Mai comenta que foi um erro Haruhiko se alimentar. Reina sabe que foi pega pelo Phantom por não ter revelado aos seus pais sobre suas atividades do clube, pois caso descubram, ela poderia ser transferida de escola. Além de que o apego pela Mai era que Reina lembra de sua irmã, que saiu de casa revoltada com seus pais. Minase sai para realizar uma missão sozinha e o time E vai novamente para o ponto do ônibus Phantom. Quando o veículo chega, Haruhiko tenta desenhar a criatura, mas entra em transe. Ele e Reina sobem automaticamente e Mai pula para entrar junto, indo parar na frente da mesma casa. Ruru e Mai entram decididas a salvar seus amigos, mas ao verem Mai, a família de coelhos a abraça calorosamente. No jantar, Ruru comia à vontade, já que não podia ser possuída. Mai percebe que tudo parece ser um reflexo dos sentimentos de Reina. Ruru oferece um pedaço de comida para Mai, que acaba provando distraída e logo se torna parte da família também. Ao entrar no banheiro da casa, Haruhiko recupera seu sentido, já que em algumas crenças, o banheiro é considerado o portal para outros mundos. Ele arrasta Reina para o banheiro e a abraça, e ela finalmente sai do transe, porém envergonhada, ela o acaba jogando na privada. Assim como Mai está se divertindo com os pais coelhos, Reina queria que seus pais de verdade e sua irmã também retomassem o contato, e aquilo era um desejo repreendido. E assim que os Phantoms percebem que Reina recobrou os sentidos, Mai estava desmaiada, e eles explicam que aquele mundo é só um parasita em seus sonhos, e a oferecem a escolha de Reina se juntar a eles para sempre, caso queira. Reina cedia, mas Haruhiko, que não consegue alcançá-la, grita e diz que sua mãe saiu de casa por não se dar bem com seu pai, fazendo com que Haruhiko não se desse bem com ele também. Mesmo assim, ele não foi embora, para que sua família não fosse destruída, e por isso ele espera até agora por sua mãe. Reina sabe que precisa esperar por sua irmã em sua casa de verdade, e decide recusar ir para o mundo dos pais coelhos, que se despedem sorrindo e somem logo em seguida. No dia seguinte, Reina se desculpa pelo ocorrido, dizendo que quando foi sincera com seus pais sobre o clube, eles aceitaram sua decisão, mas que espera um dia poder ver seus pais Phantom novamente. Um trem passa em alta velocidade diante de Minase e ela pronuncia sua parole e produz um poderoso ataque com sua voz, imobilizando o veículo. O trem Phantom é finalizado facilmente e Minase sai dali sem nem receber os agradecimentos pelo trabalho. Ela vem se isolando de todos na escola desde que descobriu seus poderes há 4 anos atrás e sempre trabalha no controle de Phantom sozinha. O amigo de Haruhiko comenta no almoço que deve ser muito bom estar no mesmo time que garotas bonitas. Haruhiko então discorda, dizendo que Mai é muito violenta e seu amigo diz que não adianta ter beleza, se for no caso da Minase, já que ela é muito antipática e por isso todos se afastam dela. Só que o que ele não sabia é que Minase estava bem atrás dele, ouvindo tudo. Mais tarde, a professora Himeno informa a Minase sobre os ataques de um Phantom em viveiros da cidade e ela diz que cuidará daquilo. O time E a vê saindo da escola e Haruhiko a segue junto de Ruru com a intenção de se desculpar pelo ocorrido de mais cedo. Já Kurumi estava alimentando os coelhos do viveiro e se assusta com a chegada de Minase. Nessa
Nessa hora, um Phantom gigante surge em uma forma de quimera e investe contra o viveiro num ataque de fogo que é repelido pela voz de Minase. Haruhiko chega atraindo a atenção da criatura, mas Minase o empurra para protegê-lo e desvia por muito pouco de um golpe do Phantom. Ela acaba inalando um gás produzido por uma das cabeças da quimera, prejudicando sua voz. Kurumi, mesmo com medo, chama seu ursinho Albrecht para ajudar e a pelúcia se torna gigante, desferindo um soco no Phantom. Mai aparece junto de Reina e chuta a criatura, que foge logo depois. Já Minase fica tossindo continuamente e é levada pelo time E até a enfermaria. Mai diz que agora sua habilidade está debilitada e Haruhiko agradece por Kurumi ter ajudado. Minase começa a discutir com Mai, dizendo que vai derrotar o Phantom mesmo sem sua voz. Himeno aparece e sugere que os times façam uma competição para saber quem pode finalizar a quimera primeiro, mas apenas depois que Minase melhorar. Ela sai da sala irritada e Haruhiko a segue, dizendo que vai ajudá-la por se sentir culpado pelo dano que Minase recebeu o defendendo. Mai aproveita a chance para pedir ajuda de Kurumi, a convocando como membro reserva. Minase pede para Haruhiko parar de segui-lo e ao tentar cantar começa a tossir, só que mesmo assim ela diz que precisa finalizar aquele Phantom. Os dois então se encaminham para vários viveiros, já que Minase consegue sentir a presença dessas criaturas. Eles andam até de noite, mas não encontram nenhum sinal dele. No dia seguinte, Haruhiko já estava na porta do apartamento de Minase, pronto para acompanhá-la, e o time E junto de Kurumi acorda cedo para iniciar as buscas. Os grupos então se encontram e após uma breve discussão se separam, e Mai parecia enciumada por Haruhiko estar junto de Minase. Minase diz que Haruhiko ficará sem suas amigas se continuar a seguindo, e ele diz que também é amigo dela. Os dois sentem a presença de um Phantom que estava prestes a atacar um viveiro de galinhas. Minase o golpeia com sua voz, mas não tem efeito, e recebe um chute e um ataque de fogo do qual se defende. Haruhiko pronuncia sua parole e invoca Marcosias, que voa ao redor da criatura, o fazendo fugir novamente. Minase se afasta rapidamente para procurar a criatura e Haruhiko a perde de vista. Himeno esclarece para ele como Minase desenvolveu sua habilidade, e ela selou um Phantom que atacou um viveiro da sua escola quando criança, mas seu poder era tão grande que assustou seus amigos e família. E não suportando isso, ela foi acolhida pelo departamento de contramedidas de Phantoms, e o Phantom que eles estão perseguindo parece ser o mesmo de sua infância. Minase se dirige para o zoológico pronta para enfrentar o Phantom Quimera, e a cabeça de leão prepara um rugido enquanto ela fala rápido sua parole. Os dois se atacam e o poder de Minase acaba anulando o da criatura. O Phantom a bombardeia de ataques de fogo e ela corresponde na mesma intensidade. Já uma das cabeças da criatura joga seu gás e faz Minase tossir, eletrificada e caindo no chão. A cabeça principal do leão se posiciona para o ataque final, mas Marcosias aparece e a chuta. Ele destrói o Phantom enquanto Haruhiko ajuda Minase a se levantar. O time E aparece junto da professora e o ursinho de Kurumi saia golpeando a criatura. Mai também pronuncia sua parole de água para vencer o fogo e desfere um soco poderoso na criatura. Haruhiko aproveita para desenhá-lo e consegue selá-lo em seu caderno. Reina usa sua habilidade de cura recém-descoberta para curar Minase, e a professora comenta que aquele não é o mesmo Phantom que Minase enfrentou quando criança. No dia seguinte, Ruru acorda Haruhiko e reclama por ele ainda não ter consertado aquele aparelho misterioso, e assim que sai de casa, Minase estava à sua espera do lado de fora para agradecê-lo por tê-la salvado e também se desculpar. Já Kurumi vai para a escola se perguntando se conseguirá ajudar o time E novamente. Ela não estava com vontade de estudar naquela manhã por causa de sua autocobrança, pensando na luta passada, e comenta com seu ursinho que se puder atravessar aquela rua apenas pisando nas faixas brancas poderá fazer um bom trabalho no time E. Haruhiko estava correndo para a escola junto de Ruru e os dois avistam Kurumi e a cumprimentam, e isso a assusta e ela acaba tropeçando. Para ajudá-la, Haruhiko a segura, mas isso gera um portal em uma das poças de água e os dois despencam junto com Ruru. Kurumi acaba desmaiando na queda e se separa de Albrecht, que cai delicadamente em alguns cogumelos e aterrissa sem problemas. Já Haruhiko se quebra todinho. Eles estavam em uma floresta bizarra cheia de árvores retorcidas e cogumelos gigantes. Kurumi começa a chorar chamando por Albrecht e os três ursinhos aparecem a chamando de princesa e tentam levá-la para o príncipe Salmão. Haruhiko tenta fazer algo, mas percebe que deixou seu caderno de invocação para trás. Kurumi grita mais uma vez e o ursinho que a puxava foi atingido por Albrecht, que conseguia até mesmo falar. Ele se nomeia o cavaleiro que irá defendê-la e os três ursinhos vão embora jurando vingança. Já Kurumi fica muito feliz por conseguir conversar com Albrecht. Ele os leva até seu esconderijo e os alimenta com mel, e ele diz que a família Kuma McLaren sempre comandou a floresta até que o clã do norte se revoltou e atacou o palácio. Já os pais da princesa Kurumi não resistiram e agora o príncipe Salmão quer se casar com ela. Eles escutam uma batida na porta e 4 ursos entram abraçando Kurumi e a chamando de princesa. Albrecht diz que ela precisa descansar e eles se retiram. Kurumi começa a se autocobrar novamente e o ursinho lhe entrega um ancinho de ouro da família Kuma que sempre vai protegê-la. Haruhiko diz que aquele mundo foi criado pela mente de Kurumi, que devia estar passando por muita pressão no mundo real, e aquele universo é daquele jeito pois está cheio das coisas que Kurumi mais ama. Haruhiko a pergunta o que a incomoda tanto, mas antes que possa responder, Albrecht aparece dizendo que estão sendo atacados. Na escola, Mai diz que Kurumi não veio naquele dia e que era uma pena, pois ia pedir sua ajuda mais uma vez, e Rena comenta que ela tem apenas 9 anos e Minase diz que ela é forte o bastante para lutar. No outro mundo, eles estão sendo perseguidos pelo grupo do príncipe Salmão e Albrecht é atingido por uma flecha.
O príncipe pisa em uma armadilha de cogumelos e isso atrasa os inimigos. Kurumi e Haruhiko fogem para uma caverna e ela cuida do ferimento de Albrecht. Do lado de fora, o príncipe Salmão aparece pilotando um enorme robô e começa a atirar contra a caverna. Eles precisam fugir dali, mas Kurumi não vai recuar. E ela diz que agora é a vez dela proteger Albrecht, e o ancião em seu pescoço começa a brilhar. Ela o segura e caminha até a frente da caverna. O príncipe Salmão a pede para que ela seja sua rainha, mas Kurumi recusa e se transforma em uma princesa mágica com o ancião sendo sua varinha. Ela corre na direção do robô e ele a ataca. Os dois entram em uma batalha de resistência e com uma brilhante explosão, o príncipe Salmão perde e se rende. Kurumi abraça Albrecht e tudo começa a brilhar ao redor deles, os fazendo retornar para aquele momento na rua. Haruhiko puxa Kurumi e a pergunta qual era a preocupação dela que não pode descontar no outro mundo. Ela diz que aquilo não importa mais e o agradece. Na manhã seguinte, Haruhiko vai para a escola muito sonolento já que passou a noite lendo. Ele quase dorme na sala de aula, mas Ruru chama sua atenção. Ao olhar em volta, ele percebe que toda a classe está com comportamento estranho, sonolentos ou dormindo, até mesmo o professor, e logo percebe que a escola inteira estava assim. E Haruhiko comenta que deve ser devido a uma mudança climática. No almoço, ele e seu amigo estão decidindo o que comer, e ao avistar a mesa onde Mai e Reina estão, os dois olham para o almoço de peixe, cheios de fome, e escolhem o mesmo prato, mas acabou não sendo apenas eles. Minase estava deitada confortavelmente no banco do pátio, até ouvir um miado alto e um barulho de sino. Ela segue o som pela floresta e chega até uma grande casa abandonada. Ela conta o que viu para o Timie, e Mai diz que aquilo era um antigo dormitório que foi abandonado, se tornando o lar de vários gatos de rua. E ela ficou conhecida como a mansão dos gatos, e vários estudantes iam visitar os animais. Mas como era uma construção perigosa, após uma reunião dos pais, os gatos foram abatidos e a mansão fechada. Após ouvir isso, Minase se despede e Mai e Reina estavam sentadas em posições estranhas, enquanto a maioria dos alunos estão deitadas no sol. Kurumi entra no clube, querendo conversar, e Mai e Reina sobem na mesa, se alongando igual gatos. E Haruhiko as repreende, mas faz o mesmo. Kurumi diz que os alunos do fundamental estão agindo da mesma forma e pede ajuda do time para acharem um gatinho perdido. Eles vão até a casa de Arina, amiga de Kurumi, e ela diz que seu gato, Rodolfo, está perdido. Ela mostra o vídeo de referência e Haruhiko desenha um gato em seu caderno para fazerem pôsteres. Ao colarem os anúncios nos supermercados, o time se sente atraído loucamente por comida de gato. Iruru aparece balançando o brinquedo e todos ficam hipnotizados. Mai senta para pegá-lo, seguida de Reina e Kurumi, e sem que percebessem estavam agindo como gatos. E ao entardecer, Minase percebe uma figura numa das janelas da mansão abandonada. Indo para a escola, Haruhiko estava confuso, já que mesmo em casa, ele está agindo como um felino e percebe que alguns alunos da escola estão com traços físicos de gato. Reina aparece usando um chapéu e Iruru o tira de sua cabeça, mas ela cai revelando duas orelhas e uma cauda. Mai e Minase aparecem também da mesma forma, e Minase diz que aquela transformação deve ser o trabalho de um Phantom. A maioria da escola está transformada. Já Kurumi aparece também com orelhas e uma cauda, e ao tentar conversar, ela não consegue falar direito por miar no meio das frases. Minase conta que sentiu uma presença na mansão dos gatos e o time E vai investigar. O time então se divide para investigar todos os quartos e Haruhiko vê algumas fotos de pessoas com gatos. Eles escutam os miados de Rodolfo e começam a subir as escadas para olhar nos quartos de cima, perdendo então a noção do tempo como se estivessem em um looping, mas cada um deles sente um clima diferente. Minase diz estar sentindo um Phantom e tudo fica confuso com imagens de gato aparecendo até que Kurumi solta um miado, pois ela não conseguia mais conversar. Até que eles entram em uma sala para descansar e encontram Rodolfo, que é puxado por uma cadeira pela parede. A porta e as janelas da sala não abrem e os olhos de um gato surgem na parede, indicando que a casa inteira é um Phantom. Minase pronuncia sua parole e o ataca com chamas, e Mai desfere um golpe no teto, mas Haruhiko não consegue desenhar a mansão para selar o Phantom, pois não a vê de forma completa e Reina não pode devorá-lo por dentro. Brinquedos de gatos começam a cair do teto e eles correm para a entrada com Kurumi na frente, mas caem em um mundo vazio onde um Phantom gigante em forma de gato da mansão os encara. Eles veem a imagem de estudantes felizes e percebem que o Phantom apenas quer proteger essas lembranças. Reina se aproxima dele e diz que o Phantom, apesar de estar solitário, precisa devolver o gatinho Rodolfo que se perdeu na mansão. Kurumi começa a miar, pedindo o mesmo ao Phantom, que a compreende, entregando o gatinho. A mansão então volta ao normal e as orelhas de gato de todos acabam sumindo. E o gatinho ter entrado na mansão desencadeou o desejo do Phantom de lutar contra sua solidão e por isso todos estavam agindo como felinos. Eles então começam a limpar a mansão para torná-la mais atrativa para os visitantes, e a professora Himeno conseguiu a permissão para transformar o lugar num café que receberá muitas pessoas. Em outro dia, Haruhiko estava estudando durante a aula uma nova habilidade chamada o Dedo de Adrenaline, mas todos sentiam o clima muito quente. Ruru aparece na sala e avisa sobre uma fonte termal que apareceu na escola, e a sua presença era o que estava deixando o dia quente. Pela janela, eles observam a situação e Minase fala que todos na terra são Phantoms. O amigo de Haruhiko pula na água, mas é nocauteado pelo líder dos macacos, sendo jogado para longe. Haruhiko não conseguia desenhar os macacos, pois eles estão submersos na água, e Reina precisa que os Phantoms sejam enfraquecidos antes de devorá-los. Então os alunos precisariam se esforçar para selar as criaturas. Um garoto é o primeiro a tentar e ele pronuncia sua parole, invocando
soltando uma poderosa ave, e o animal avança sobre o líder dos macacos, que o agarra e o gira múltiplas vezes, o derrotando. Outro aluno invoca um relâmpago arco-íris que cai em forma de várias lâminas, mas o macaco gigante pega todos e as usa para fazer malabarismos. O amigo de Haruhiko invoca sua parole de fogo, o reunindo em uma esfera de poder gigante, mas o líder o derrota antes mesmo de ele conseguir atacar. 3 alunas, intituladas Beach Angels, se adiantam para atacar com poder de água. Elas usam um centro que reúne uma quantidade enorme de água ao seu redor e usam um encantamento de dragão. Elas a jogam a esfera no líder e o golpeiam dentro dela até prendê-lo, mas antes que possam finalizá-lo com sua correnteza, ele se solta, causando uma enorme onda e as derrota. Já os macacos pequenos a seguram e o líder apaixonado lambe as 3. Quando chega a vez de Mai, ela avança pulando pelas rochas para tentar atacar pela retaguarda, mas pisa em uma casca de banana e cai na água. O líder a puxa e lambe seu rosto. Haruhiko invoca Marcosias para salvá-la, mas ele recua diante da água. Os macacos tentam o arrastar e Kurumi invoca Albrecht, o fazendo crescer. Ele pula na água, mas fica encharcado. Já Minase pronuncia sua parole e lança um canto poderoso de ataque, mas o vapor neutraliza seu impacto e acaba desmaiando pelo calor. Na sala do clube, todos os alunos estão derrotados e Mai parece traumatizada. Ela sabe que conseguiria o derrotar, mas não consegue se aproximar. Todos no clube ficam usando roupas de banho devido ao calor, e Haruhiko diz que ele poderia selar o líder caso visse o corpo dele fora da água, e Reina se oferece para atraí-lo. Ela o chama docemente na borda da piscina, com Ururu a ensinando a fazer uma pose sedutora, e o líder logo se aproxima, mas ao ver o tamanho de sua parte frontal, perde o interesse. Haruhiko diz que as macacas fêmeas, quando no cio, deixam suas partes traseiras vermelhas para atrair companheiros, e a melhor para esse papel é Mai. Ela reluta, mas Haruhiko garante que vai selar o Phantom antes que ele a ataque novamente. Ele pinta sua parte traseira com tinta vermelha, e Mai se posiciona na frente da piscina para atrair o Phantom. Ela se vira lentamente mostrando sua parte inferior e o líder se apaixona. Ele corre ao encontro de Mai, mas ela tropeça na lata de tinta. Haruhiko corre para ajudá-la, mas o macaco grande a pega. Ele arrisca um novo parole e faz uma invocação de uma criatura polvo gigante que atira água sobre o líder dos Phantoms, que solta Mai. Haruhiko explica que usou a habilidade Dedo de Abremelin, que permite invocar criaturas sem o uso de imagem. O Phantom macaco ataca novamente, desviando do golpe de água de Chulyo, que o segura com um de seus tentáculos, o jogando no chão. Minase o imobiliza com sua voz, mas Reina não estava com apetite para devorá-lo. O time percebe que o Phantom parece triste e ao conversar com um dos macacos, Ruru descobre que a esposa dele havia fugido e por isso estava nas termas, para curar seu coração. Então, para selá-lo, alguém precisa se casar com o líder, e a professora Himeno fantasia Haruhiko de macaca fêmea e o Phantom fica totalmente apaixonado. Foi um final trágico para Haruhiko, mas relaxa que um dia ele volta. Em outro dia, uma garota no clube de teatro chamada Ayumi foi até o time para mostrar um roteiro de uma peça que envolvia 2 personagens lutando contra yokais. Ela quer que eles encenem sua história, já que naquele ano, ninguém novo entrou para o clube. Haruhiko, Reina e Mai aceitam participar e até mesmo Ruru. Eles são caracterizados de acordo com seus personagens, e Minase atuará como um assassino. E ao olhar em volta, ela sente a presença de um Phantom. Durante os ensaios, Ayumi fica muito irritada, não deixando o time fazer pausas até que eles ensinem direito. Já no final do dia, estão exaustos, e Ayumi diz que fazem mais de 10 anos que o clube não passa para as preliminares na competição de teatro, e que quer realizar os sonhos de suas veteranas. A peça então se inicia e na atuação, Haruhiko e Reina começam a enfrentar um yokai. Porém, ao olharem em volta, eles notam que o cenário se tornou real e que a personagem de Ayumi está envolvida em uma nuvem. A peça continua e Ruru se adianta para enfrentar o yokai, que se transforma em uma raposa branca. Eles continuam a encenar e Ayumi é derrotada retornando à forma humana. E todos se reúnem ao redor de Ayumi, que diz ser um Phantom nascido da vontade do clube de teatro durante esses anos. E sua vontade de vencer a competição é o que estava disfarçando como aluna de ensino médio, mas pede desculpas e se entrega para ser selada. O time se sensibiliza e decidem terminar a peça. O personagem de Kurumi pede uma trégua, mas Ruru, Reina e Minase, atuando como assassina, as desafia para um duelo. Haruhiko as impede, dizendo que o ser que manipulou a briga das facções foi um yokai. Ayumi aparece encenando e ao se empolgar toma novamente a forma de um Phantom e o cenário se torna real e o yokai sequestra Mai. Eles procuram Mai e entram em uma pousada onde encontram um amigo de Haruhiko também como um personagem. Passando por ele, o yokai e Mai aparecem e Ayumi avança usando seus poderes fazendo sombras de raposas atacarem. Minase e Haruhiko cortam e golpeiam as criaturas enquanto Albrecht desfere socos protegendo Kurumi. Ayumi foge com Mai, mas são seguidas por Haruhiko e Reina na beira do rio. Ruru lutava contra as sombras também e Albrecht faz uma sequência de pulos abraçando Kurumi e desviando dos Phantoms enquanto Minase ataca com sua voz. Reina então golpeia Ayumi e Mai se solta pronunciando sua parole de água atingindo a yokai, que é finalizado por um ataque de espada de Haruhiko. O Phantom é derrotado e a peça se encerra com as duas facções fazendo as pazes. E o time E foi o vencedor da competição regional. Isso fez Ayumi querer ensaiar para o nacional de forma árdua, fazendo Minase lamentar por não ter selado a Phantom. Haruhiko estava atrasado e enquanto procura por sua gravata, ele acaba pisando em Ruru. Ele se desculpa dizendo que não a viu por conta de seu tamanho e isso a deixa brava e ela apenas sai voando. Uma Phantom bruxa anda pela rua sorrindo e Ruru estava sentada em um banco, reclamando de seu tamanho. A bruxa então aparece ao seu lado e se apresenta como uma Phantom do bem que realiza desejos de outros Phantoms. Ruru desconfia no início, mas depois fala que seu desejo é ficar do tamanho de um humano. A bruxa esclarece que ela não poderá voar e que se alguém descobrir que é um Phantom, o feitiço será desfeito e para evitar
evitar que alguém a reconheça, ela entrega um colar de proteção e dá início à magia. Ela entra na sala de Haruhiko como aluna transferida, se apresentando como Natsuno Hamune. E ao ir para seu lugar, ela se esquece que não pode mais voar e acaba caindo. Ela se senta ao lado de Haruhiko, que não a reconhece, e apesar de ficar entediada com a aula, ele não a deixa sair. E por achá-la bonita, vários alunos a convidam para seus clubes. E o amigo de Haruhiko queria chamá-la para o clube de caça a Phantoms, mas ela disse não ter habilidades especiais. Ela começa a visitar vários clubes no decorrer do dia, mas acabam em um desastre e depois pede para ver o de caça a Phantoms. Haruhiko a leva até a sala e depois apresenta a todas. Mai pergunta de qual escola ela veio, mas Ruru começa a inventar uma história dramática, deixando todos emocionados. Já Minase a olha fixamente, mas não nota que ela é uma Phantom e lhe oferece um café. A professora sugere que eles vão até o festival de fogos de artifício para fiscalizar a presença de Phantoms, e ao escurecer todos estão a caminho vestidos de yukatas. Reina pergunta sobre Ruru, que estava animada para os fogos, mas Haruhiko comenta que pisou nela naquela manhã e a deixou irritada. Natsuno diz o que queria ver no festival e Haruhiko já sente ter ouvido aquilo antes. A bruxa Phantom estava voando sobre o mar e nota que um dos fogos de artifício é um Phantom, que tem um desejo e a bruxa promete realizá-lo. Andando pelo festival, as meninas do time E perdem Natsuno e Haruhiko de vista, e os dois ficaram um pouco para trás devido aos ferimentos no pé dela, por não estar acostumada a andar. Haruhiko faz um curativo e comenta sobre Ruru, só que de repente todos no festival começam a se exaltar por causa de um Phantom que apareceu. Natsuno nota pendurado nele o mesmo colar que recebeu da bruxa. Já Haruhiko corre e diz para Natsuno ir para um lugar seguro. Haruhiko se junta ao time E e a voz de Minase não pode ser usada no ataque, para não causar uma explosão. Reina tenta devorá-lo, mas Mai a impede, já que pode ser perigoso comer pólvora. Mai faz um movimento para invocar a água, saltando sobre o Phantom, mas erra o golpe. Kurumi manda Albrecht crescer e ele avança, mas cai sem alcançá-lo devido ao peso. Haruhiko tenta agir com sua Parole, mas o Phantom morde, levantando o voo com ele em sua boca. Já a bruxa observa tudo de longe, preocupado, e Ruru a confronta. Ela explica que o desejo do Phantom era mostrar o maior fogo de artifício do mundo. Ruru vê Haruhiko preso na boca do Phantom e a bruxa diz que o único jeito de pará-lo é tirando seu pingente. Ela grita que vai ajudá-lo e o time E fica confuso ao vê-la pulando do alto e retirando seu colar, mas logo revela ser Ruru. Ela se aproxima de Haruhiko, mas não consegue tirar o pingente, então começa a conversar com o fogo de artifício, até que o convence a sair de perto da praia para não causar acidentes quando explodir e se oferece para acompanhá-lo até o alto. Ruru se despede de Haruhiko, que cai no mar, e ele grita para que ela não se vá e a explosão acontece. Todos começam a chorar e Ruru aparece ao lado de Haruhiko dizendo que o fogo de artifício foi muito lindo, fazendo o resto do festival acontecer sem problemas. Em outro dia, Haruhiko continua tentando arrumar o aparelho misterioso, mas acha uma caixa cheia de coisas de sua época do fundamental. Ele lê um bilhete escrito por ele mesmo se relembrando daquele dia, e na manhã seguinte Haruhiko tropeça ao se levantar, e acontece que estava em uma aparência de criança, além de não se lembrar de quem realmente é. Haruhiko estava atrasado para a escola e corre atrás de roupas, vestindo então qualquer coisa e pegando sua bolsa. Ele corre para a academia e entra na sala do fundamental, mas as crianças não o reconheciam e ele senta do lado de fora. Kurumi o nota e ao conversarem, ela sugere que eles perguntem para a professora. Haruhiko concorda e se apresenta, deixando Kurumi confusa. Na diretoria, ninguém encontra o seu nome na lista do fundamental, e Kurumi pede para ver sua bolsa. Ela nota que é a mesma de Haruhiko e o leva até a sala do clube. A professora Himeno compara a aparência dele com a antiga foto de Haruhiko, mas Haruhiko não recordava nem mesmo de Ruru, já que os dois se conheceram no fim do fundamental. Todos então começam a pressioná-lo fazendo perguntas, mas Mai o tranquiliza dizendo que o farão voltar ao normal e aperta suas bochechas dizendo que está muito fofinho. O time E planeja ir até a casa de Haruhiko investigar e enquanto isso ele vai frequentar a sua sala de aula original, pois isso poderia reverter a situação. E ao se apresentar, todas as alunas ficam encantadas com sua fofura e seu amigo fica com inveja por Haruhiko ter ficado popular. Na casa dele, Minase não sente nenhum Phantom e pensa que talvez a criatura só apareça à noite, e por isso eles não poderiam se afastar de Haruhiko. Mas ele diz para não se preocuparem, pois ele está acostumado a ficar sozinho. Mas no final, Mai acaba o levando para sua casa. Os dois vão fazer compras com Haruhiko agindo totalmente como a criança que ele atualmente é. Eles chegam na casa e Haruhiko reclama pelo lugar ser pequeno e desarrumado. Mai então começa a arrumar seu quarto e logo faz um omelete com arroz para Haruhiko, que pede para ela escrever amor no prato com ketchup, mas ela acaba ficando toda corada. A rotina dos dois acabou se tornando essa, com Mai estudando, trabalhando e caçando Phantoms, enquanto cuidava de Haruhiko. Na sala do clube, o time E nota o cansaço de Mai e afirmam que precisam fazê-lo voltar ao normal. Ruru o entrega uma revista para maiores achando que ele retornaria, mas apenas o deixou muito envergonhado. Mai e Haruhiko estavam indo para casa e ele nota uma família feliz brincando no parque. E antes de dormir, Haruhiko fala que vai ajudar Mai com o trabalho, mas ela ri por ele ainda ser muito novo. Os dois vão dormir, mas um trovão faz Haruhiko gritar e começar a tremer. Mai desce da cama e começa a apoiá-lo. Ela comenta que entende que ele passou por muita coisa sozinho, já que também mora sozinha. Haruhiko diz que seu pai está sempre viajando e que sua mãe saiu de casa. Mai fica pensativa e o chama para passearem depois do trabalho dela, e ela começa a fazer cócegas nele, o fazendo rir. No dia seguinte, os dois vão ao parque e se divertem muito. No entanto, Mai se sente tonta de repente, mas ignora. Os dois andam de mãos dadas e Haruhiko diz que quer morar para sempre com Mai, até que de repente a areia da
da caixa se torna um Phantom enorme. Mai agarra Haruhiko e foge. Ela o deixa em um lugar afastado e avança sobre a criatura, pronunciando sua parole de madeira, mas para no processo pois se sente fraca e acaba ficando presa na areia. Já Haruhiko começa a chorar e Mai o manda fugir, mas ele nega e começa a correr em sua direção enquanto ela é engolida pela areia. Haruhiko é jogado longe pelo Phantom que está prestes a pisar em Mai. Ele grita que se não fosse uma criança seria capaz de salvá-la e seu corpo reage, fazendo retornar ao tamanho normal. Ele estava confuso pois não se lembrava de nada, mas acaba vendo Mai em apuros e pronuncia a parole do dedo de Abremelin, invocando então Chulyu, que joga um enorme jato de água no Phantom de areia. Haruhiko corre até Mai, que se assusta ao vê-lo quase desprovido de vestimentas. Já na casa de Haruhiko, ele se desculpa pelos transtornos que causou e ela lhe entrega a revista que comprou quando ele era criança. Haruhiko agradece e diz que não se lembra de nada. Mai fica chateada e diz que eles não vão saber o que causou a transformação, mas Haruhiko tira a carta da caixa que tinha lido antes e comenta se não seria algo relacionado àquilo. Ele sai correndo na frente de Mai, já que o time E estava os esperando. Ela lê a carta que contava sobre um domingo onde Haruhiko havia brincado no parque com seus pais, ou seja, ele se tornou uma criança com o desejo de refazer essa memória, mas se emociona e guarda a carta novamente. E na sala, todos os time E comentam que foi uma pena ele ter retornado, já que antes estava muito fofo e Mai sorri concordando. Em outro dia, o time E estava enfrentando um conjunto de Phantoms robôs. Mai desfere um chute poderoso em um deles e o outro é mordido por Marcosias e sai correndo na direção de Kurumi. Ela ordena um ataque de Albrecht que avança dando um soco certeiro no Phantom, o fazendo voar e bater em seu companheiro. Já Minase ataca com sua voz e os desequilibra, e Haruhiko e Reina os finalizam com suas habilidades. Todos os alunos da escola aplaudem pelo trabalho em equipe, além do time E estar com a melhor pontuação no clube de caça aos Phantoms. No almoço, Mai comenta que as férias estão próximas e que eles poderão fazer um treinamento nesses dias, já que Reina agora tem apoio de seus pais, então vai conseguir participar. Minase manuseia o dispositivo que Ruru encontrou anteriormente, dizendo que serve para comunicação e é específico para o setor da Alaya Chic, que é a fábrica que causou a aparição de Phantoms e habilidades no mundo. Algumas alunas pedem para tirar foto com Minase, que aceita de má vontade, já que agora está cheia de fãs. Na mesma tarde, um grupo de estudantes caçadores de Phantoms estavam comentando sobre o ataque que alguns portadores sofreram de uma criatura, até que um deles para barrando o caminho e ao olharem para frente se deparam com uma mulher misteriosa. Eles percebem que se trata de um Phantom e ela se aproxima vagarosamente dando passos. A mulher ergue sua cabeça e revela seus olhos vermelhos, e os estudantes ativam suas habilidades avançando todos de uma vez sobre a mulher, que abre a boca mostrando suas presas e os derrota. Na manhã seguinte, a professora Himeno informa ao clube que 3 alunos de uma escola vizinha foram atacados por um ser não identificado, e ela chama o Phantom de Enigma, e não se sabe muito sobre ele, apenas que ele rouba habilidades das pessoas atacadas e transfere para si mesmo. Himeno avisa para andarem em grupos e se o virem não devem lutar, apenas fugir. Fora da escola, o time E conversa sobre o ocorrido e Minase diz que é estranho nem mesmo o departamento conseguir identificar a criatura. Eles escutam um grito de desespero e Mai avança chamando por Haruhiko e Minase, enquanto Reina fica para cuidar de Kurumi. As Beach Angels foram atacadas e uma delas está desmaiada. Já Enigma projeta uma espada e se posiciona, e uma das 3 alunas invoca uma onda e surfa nela, criando uma enorme corrente de ataque, mas acaba sendo nocauteada com um único golpe, e a aluna cai no chão até a Phantom se aproximar. O time E corre velozmente e encontra 2 corpos inconscientes das Beach Angels, e a aluna restante de pé, empunhando seu tridente mágico, enquanto ameaça Enigma, e ela os manda fugir, avisando que a Phantom é a Enigma. Enigma se coloca em sua frente, agarrando e lhe dando um beijo, pelo qual suga a sua habilidade de caçadora. Mai avança tentando chutá-la, mas Enigma adquire o tridente de sua última vítima e contra-ataca. Minase se coloca na frente de Mai e a defende com sua voz. Já Haruhiko invoca Chulyu, que salta do portal, e Enigma se distrai levando um jato de água no rosto. Haruhiko pronuncia sua parole tentando selar a Phantom em seu caderno, porém, ao ser transportada, o desenho some antes que Mai finalize e se perguntam se o selamento funcionou. As Beach Angels foram hospitalizadas e não tiveram grandes danos físicos, mas suas habilidades haviam sumido. Reina comenta que isso significa que Enigma não foi derrotada, mas a Phantom não havia voltado a aparecer e as férias de verão chegam. Haruhiko estava quase terminando o conserto do dispositivo até que recebe uma ligação e escuta a voz de sua mãe. Haruhiko estava sentado no banco do parque e sua mãe se aproxima dele e começa a puxar assunto, mas ele apenas a questiona do porquê ela ter voltado só agora. Ela então diz que estava preocupada e que se separou de seu último marido há muito tempo, além de ter medo de não ser perdoada por Haruhiko. Ela tenta segurar sua mão, mas recua, e depois se levanta agradecendo por ter atendido seu pedido e o reencontrado. Ela começa então a se afastar e Haruhiko vislumbra uma imagem de quando criança vendo sua mãe partir. Só que dessa vez ele se levanta gritando e correndo até ela, que começa a chorar. E após isso, eles começam a morar juntos novamente. Ruru questiona se aquela é realmente a mãe dele e Haruhiko diz que um Phantom não pode se disfarçar de humano e sai para as compras com ela. Enquanto isso, o time E está sendo bombardeado por um Phantom e Albrecht as defende e reinativa sua habilidade devorando todas as sementes de girassol que estavam sendo atiradas. Minase diz que o ponto fraco do Phantom girassol é só poder olhar para o sol, e o time E se coloca nas costas da criatura e facilmente a derrotando. Mai reclama da ausência de Haruhiko e Ruru diz que ele saiu com sua mãe novamente, avistando os dois do outro lado da rua. Minase comenta que sentiu uma presença estranha vindo dela, então decidem investigar e vão até sua casa. Elas são recebidas com um belo jantar e a
mãe de Haruhiko agradece por cada uma delas fazerem parte da vida de seu filho, brincando sobre ele ter um monte de namoradas. E pergunta então para Haruhiko de qual delas ele gosta, deixando assim todos envergonhados. Mai recebe uma ligação de Himeno que diz que a mãe de Haruhiko está desaparecida há uma semana e que seu atual marido emitiu um pedido de busca. E atrás de Mai, Enigma desfere um golpe em seu abdômen e quebra o celular. O time aparece e Mai fala que a mãe de Haruhiko na verdade é uma Phantom que possui a habilidade de tomar a consciência dos outros. Haruhiko chama sua mãe e Enigma se vira usando o corpo que roubou, falando que ele não sabe usar suas habilidades direito e que elas precisam se tornar dela. Ela avança e Minase e Reina o defendem, mas com um golpe de água são empurradas. Enigma segura Haruhiko pelo pescoço e Mai e Albert avançam sobre a Phantom que explode uma parede saindo para fora. Ela o beija sugando seu poder e depois abandona o corpo de sua mãe. Enigma foge e o time se aproxima dos dois corpos inconscientes para levá-los ao hospital, mas percebem que Ruru também havia desmaiado. A mãe de Haruhiko não estava acordando, pois essa é a consequência de ter sua mente tomada por Enigma, e apenas após seu selamento ela poderá voltar ao normal. O time vê a notícia sobre o novo ataque de Enigma e Mai estava preocupada com Haruhiko por ter perdido suas habilidades. Saindo do hospital, Haruhiko é reconhecido pelo marido de sua mãe. O homem explica que conheceu sua esposa há 2 anos e que não sabia muito de seu passado. Ele lhe entrega um livro que ela lia todos os dias e em seu interior estava uma foto de Haruhiko e sua mãe juntos, já que ela sempre quis revê-lo, mas tinha medo de encará-lo. Haruhiko se aproxima do time dizendo que está melhor e Mai o abraça e diz para irem visitar Ruru. Ruru os recebe na casa com muita educação e preocupação com a saúde da mãe de Haruhiko e o time estranha o comportamento. Ela serve um chá e começa a citar uma curiosidade histórica como Haruhiko sempre fazia. Mai acha estranho ela agir dessa forma e pensa que pode ser por sempre ter convivido com Haruhiko. Minase estava no alto de um prédio e os agentes perguntam se ela conseguiu sentir Enigma, mas ela nega. Ela vai até a casa de Haruhiko e pega o dispositivo da Alaya Shiki. Ela pressiona Haruhiko para ele consertá-lo, já que eles poderão hackear os dados da empresa e descobrir o que escondem sobre Enigma. Kurumi oferece Albert para ajudar e ele habilmente conserta o comunicador, conseguindo até mesmo hackear o servidor da empresa. Olhando as informações, eles descobrem que Enigma é um Phantom modificado e os alunos com habilidades são estudados nas escolas com um fim em mente. A empresa tem implantado DNA humano em Phantoms para criar criaturas poderosas que poderiam ser usadas como soldados ou cobaias, mas Enigma se libertou e agora nutre um ódio especial por humanos. A Phantom então se aproxima de uma das instalações da Alaya Shiki e os robôs de segurança a interceptam, e ela diz que está voltando para casa e explode suas cabeças. Nos dados da empresa existem até informações sobre os alunos da Academia Róssia, até mesmo Haruhiko e Ruru. Minase recebe uma ligação e os informa que Enigma apareceu próxima ao lugar onde a mãe de Haruhiko está. Uma barricada de oficiais grita para ela parar, mas ela quer os dados da instituição. Os oficiais preparam suas armas e disparam cargas elétricas que são rebatidas facilmente, causando várias explosões. O time se aproxima do lugar e Haruhiko diz que vai avançar sozinho, mas Mai o agarra e começa a insultá-lo por ser tão idiota, e as meninas se juntam a ela. A professora Himeno aparece e os dá carona até os portões do fundo, e diz que o objetivo de Enigma são as informações do setor de pesquisa do hospital, e como ela possui o poder de Haruhiko, caso consiga os dados terá total controle dos Phantoms. Os oficiais evacuavam todos do lugar e a professora instrui o time a ajudar nisso para evitar que percam suas habilidades, mas Enigma aparece bem diante deles. Mai evita que Haruhiko vá e as garotas se aprontam para enfrentá-la. Ela diz que foi criada pelos humanos como um experimento, sendo modificada e tocada até nem ser nem humana nem Phantom, mas que é agradecida aos humanos por tê-la tornado tão poderosa. Mai avança dando um chute poderoso, mas erra e volta a golpear Enigma, que usa o tridente para revidar, sendo prensada dos dois lados por Albert e Mai. Minase a ataca pela lateral e Reina pelo outro lado para tentar devorá-la, mas com um único movimento se liberta jogando todas para longe. Enigma se aproxima de Mai para roubar seu poder e Haruhiko corre tentando acertar um soco nela que desvia. Ele cai ao lado de Mai e Enigma o reconhece, e toma a forma de sua mãe para o abalar. Ela planeja atacá-lo, mas Ruru voa para protegê-lo e antes de ser acertada, Haruhiko a protege. A professora Himenta grita que Ruru é um Phantom que nasceu de Haruhiko, ou seja, é uma manifestação de sua personalidade reprimida que também tem as mesmas habilidades. Enigma afirma que vai roubar também e Mai ataca tendo o golpe bloqueado. Himeno diz que Ruru precisa passar sua habilidade da mesma forma que a Phantom fez ao roubar os poderes, que é com um beijo, e as meninas o incentivam a fazer isso logo enquanto Mai ganha tempo. Enigma tenta impedir e Albert se coloca na sua frente segurando seu golpe, enquanto Minase e Reina atacam. Enigma lança um golpe sobre os dois e Haruhiko e Ruru se beijam entrando em um mundo metafísico onde recuperam suas habilidades. Haruhiko se põe de pé e ressoando com seus poderes ele inicia uma invocação, e Enigma faz o mesmo trazendo os Phantoms que ele já selou de volta à vida. Ele invoca Marcosias e Chulu em suas formas potentes e poderosas e os faz atacar. Eles explodem os outros Phantoms com um único golpe e Enigma cai enfraquecida. Ela reúne uma bola de energia em uma das mãos e dispara contra Haruhiko, que revida com Marcosias e seu poder de fogo, criando uma grande explosão. Enigma avança e sendo golpeada por Albert, ela cai ajoelhada e segue sendo atacada por Mai. Reina e Minase ativam suas
suas habilidades ao mesmo tempo e a imobilizam. Haruhiko a sela com sua parole nova, sem precisar de seu caderno. Ela começa a se cristalizar e diz que não foi ruim o tempo que passou com Haruhiko, e logo Mai a finaliza completamente. Um tempo depois, a mãe de Haruhiko acorda e finalmente reencontra seu filho. Ela se emociona e pede perdão, e ele também chora emocionado. Os dias voltam ao normal e a empresa da Alaya Shiki foi forçada a assumir as responsabilidades pelas coisas que escondeu, e os alunos atacados tiveram suas habilidades de volta. O Timiya discute sobre Ururu, que estava dizendo que ela pode ser um tipo de gêmea de Haruhiko, e isso faz recordar que a Phantom parece um personagem de seu livro favorito na infância. E logo Himeno os convoca falando sobre um novo trabalho difícil e eles aceitam. E com isso finalizamos o anime Muzagi no Phantom World. Não esquece de deixar o like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!